A paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe. Eu sou o irmão Elias, do canal O Deus da Bíblia. O nosso intento é que você conheça a Bíblia Sagrada. Que você dedique um tempo do seu dia para ler e estudar a Bíblia Sagrada. Eu sempre aconselho as pessoas estudarem a Bíblia. Porque se você só lê, você vai conhecer o que a Bíblia está falando. Mas você precisa entender o que a Bíblia está falando. E isso só estudando a Bíblia. Você lê, você então passa a conhecer o que está escrito. Mas estudando, você vai entender o que o Senhor está falando, o que os profetas estão falando, o que o Espírito Santo está nos revelando através das Escrituras, através da Bíblia Sagrada. Nós temos a Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia Sagrada, ela é constituída de 2 testamentos. O primeiro chamado Antigo Testamento e o segundo chamado Novo Testamento. E nós, então, ao estudar a Bíblia Sagrada, estudamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque neles contém a verdadeira e única palavra de Deus. Amém? Existem muitos livros religiosos de outras religiões. E essas religiões dizem que os seus livros são sagrados. Mas nós sabemos que o único livro sagrado, dado por Deus, para nos instruir, para nos ensinar, para que nós possamos conhecer o caminho de Deus, este livro é a Bíblia. Porque a Bíblia não tem só um livro, ela tem 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então temos aqui a Bíblia Sagrada que nos ensina e que nos mostra o caminho do Senhor. E no Novo Testamento é nos revelado o caminho para a vida eterna, o caminho que é Jesus. Mas eu quero falar hoje sobre o que está acontecendo nos nossos dias. Isso aconteceu desde o tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos, e nesses últimos dias ela tem se intensificado. Estou falando dos escândalos que acontecem no meio evangélico, dos escândalos que acontecem na igreja. Porque, meu amado, existem muitas denominações, mas só existe uma igreja. Jesus Cristo só tem uma igreja. Jesus Cristo só tem uma igreja. Ele vai buscar essa única igreja. Agora, o que existe no nosso mundo, o que existe no nosso tempo, são denominações. Existem várias denominações. Estou falando da igreja de Deus. Estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Só existe uma igreja. Não existe 2 igrejas ou 3 igrejas. É verdade que as pessoas chamam o seu local onde eles congregam de igrejas. Isto é uma palavra que você pode aplicar. Qualquer cristão pode chamar o seu lugar onde ele se reúne, onde ele cultua a Deus, ele pode chamar de igrejas. Mas só existe uma igreja espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, existem várias milhares ou milhões de denominações. Então, é lógico, é por isso que muitas vezes há muita divisão, há muita dissensão, há muita separação entre as denominações por causa de doutrinas. Porque muitas denominações acabam destacando uma doutrina de outras doutrinas, umas radicais, né, outras
mais leve, enfim. Por isso que há muita divisão entre as denominações. Mas se nós procurássemos estudar a Bíblia, conhecer os ensinamentos de Jesus, conhecermos a doutrina de Jesus, então as denominações, elas seriam mais coesas, né? Elas seriam mais unidas, mas por causa da falta de estudo da palavra de Deus. Eu não estou mandando você estudar, né, as escolas teológicas de ministério, porque cada ministério vai acentuar, né, as doutrinas e as regras da sua denominação. Eu não estou falando você estudar as teologias das denominações. Eu estou falando para você estudar a Bíblia Sagrada. Você procurar estudar a Bíblia Sagrada, conhecer a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que está contido, né, nos evangelhos, está contido também nas cartas dos apóstolos, deixado para instruir a igreja. Então, é dessa doutrina que eu estou falando, é desse ensinamento que eu estou falando. Amém? Não estou falando dos ensinamentos e das doutrinas teológicas de denominações, porque cada denominações muitas vezes acabam separando e fazendo com que doutrinas criadas por elas nas suas denominações se tornem como se fosse a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E muitas dessas doutrinas não pertencem aos ensinamentos de Jesus. É por isso que é necessário que eu e você conheçamos a Bíblia. Por isso, esse canal tem o intento e tem o motivo. O Deus da Bíblia. Nós queremos mostrar o Deus da Bíblia. E para que você conheça o Deus da Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia. Quero falar hoje sobre o que está acontecendo no nosso tempo. Os escândalos, né, de falsos pastores, falsos pregadores, falsos mensageiros. Hoje, por causa das redes sociais, é muito fácil homens e mulheres estarem pregando o evangelho nas redes sociais. E por incrível que seja, muitos deles não pregam o evangelho. Fizeram das redes sociais rede de notícias gospel, rede de notícias evangélicos. E geralmente as notícias que mais atraem a atenção das pessoas, irmãos, são as notícias de derrota. São as notícias de fracasso. São as notícias que mostram maus exemplos. Pastores adúlteros. Pastores que se prostituem. Pastoras que se prostituem. Homens de Deus, né, que corruptos, que roubam, que matam. Quantos escândalos têm acontecido de pastores. Que nem aquele pastor que acabou matando seus 2 enteados, queimando 2 crianças dentro de uma casa, tocou fogo e queimou as 2 crianças, e elas morreram queimadas. E ele fez isso para que o seu ministério se tornasse notório. Todos ficaram com pena deste pastor, e a igreja dele, o ministério dele, né, começou a aumentar. De centenas de pessoas se tornou milhares de pessoas, até descobrirem que ele havia queimado as crianças. Ao invés de sentirem pena dele, viram que ele era um monstro. Então, dizia-se homem de Deus, pegava a palavra de Deus. Como pode, irmãos, uma pessoa cometer um crime tão hediondo desse e ficar na frente de um púlpito pregando o evangelho de Jesus, que é o evangelho que prega o amor à vida? E como este homem escandalizou o evangelho. Ele e a esposa dele. Irmão, isto é terrível. Eu falei só desse escândalo. E tem muitos outros escândalos piores do que esse. E cada dia mais, irmãos, esses escândalos vêm aumentando.
Por isso que as pessoas, ao pouco, vão se distanciando da igreja evangélica, por causa desses escândalos. Olha o que Jesus Cristo disse sobre esses escândalos. Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 1, Jesus fala assim: naquele mesmo hora, chegaram os seus discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas quem escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhes fora que pendurassem no pescoço um mó de azenha e se submergissem nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Aqui Jesus Cristo está sendo claro e objetivo. Ai da pessoa pelo qual vem o escândalo. Os apóstolos queriam saber quem seria o maior no reino dos céus. Jesus colocou uma criança. Por que uma criança, meu amado? Ele colocou uma criança por causa da pureza do pensamento. E a criança, irmãos, ela está aprendendo. Então a criança, ela não tem esse orgulho de saber tudo. Ah, eu já sei tudo, ninguém precisa me ensinar. Não. A criança sabe que ela precisa aprender. Então a criança, ela está sempre pronta a aprender, porque ela não conhece a vida. Ela não conhece como ela pode viver. Ela ainda não tem as obrigações que um adulto tem. Então a criança, ela tem a humildade de aprender. Jesus está falando que o maior é aquele que se torna humilde, ou seja, é aquele que reconhece que não sabe de nada e que precisa aprender. E é isso que Jesus Cristo veio nos ensinar, o caminho para Deus. Só Jesus pode nos mostrar o verdadeiro caminho para Deus. E nós temos que ser humildes. Agora, muitos se acham pregadores do Evangelho, pelo contrário, eles estão escandalizando o Evangelho. Jesus, olha o que Jesus fala aqui em Mateus 18. Ai daquele que pratica o escândalo. Era melhor que ele amarrasse uma pedra bem pesada no pescoço e se atirasse dentro do mar e fosse levado lá para as profundezas do mar. Porque, meu amado, os que escandalizam o Evangelho, você que está escandalizando a igreja de Deus, você vai pagar muito caro por isso. Vocês que dizem que são homens de Deus, mulheres de Deus, que estão escandalizando o Evangelho, vocês vão pagar muito caro por isso. Jesus fala que era melhor que você nem tivesse nascido. Por que Jesus está falando isso, amado? Porque vai ser um castigo duro. O castigo de qual você vai receber de Deus, irmãos, vai ser terrível. Era melhor que você nunca tivesse nascido do que estar escandalizando o nome de Jesus, está escandalizando a igreja de Jesus. Porque todos nós, amados, somos como pequeninos diante do Senhor. Nós estamos aprendendo a caminhar. Nós estamos aprendendo a ter uma vida santa. Nós éramos pecadores, vivendo no pecado, praticando abominações, praticando todo tipo de maldade. Mas agora nós nascemos de novo. Então nós somos pequeninos. Nós somos pequeninos diante do Senhor. E nós estamos aqui para aprender com Jesus. Eu e você não sabemos de tudo, nós estamos aprendendo.
Então, irmãos, ai daqueles que estão escandalizando a igreja do Senhor, que estão escandalizando os pequeninos do Senhor. Isto é muito sério. Estão brincando nas redes sociais, estão brincando de evangélicos, estão brincando com a palavra de Deus, estão escandalizando a palavra de Deus. Amado, pode ter certeza, isto vai ter uma consequência. Essas pessoas que estão escandalizando, elas vão pagar, e vão pagar muito caro, no dia do juízo do Senhor. Olha, Jesus está falando, é melhor que você nunca tivesse nascido, ou melhor, irmãos, que você mergulhasse com uma pedra no pescoço no fundo do mar. Ou seja, que você, ele está dizendo para você desaparecer. Porque, meu amado, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Santo e Eterno. Aqui as pessoas podem brincar, podem escandalizar, mas eu vou dizer uma coisa, vai ter consequências. Esses homens imundos que se dizem mensageiros de Deus, que se dizem pregadores da verdade, que estão escandalizando a igreja do Senhor. Olha o que o Senhor diz. Ai daqueles que escandalizar esses pequeninos. Isso é muito forte. Ele diz, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que lhe pendurassem no pescoço um mó de azenha e submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Irmãos, ai daqueles que escandalizam o evangelho de Jesus. Ai daqueles que escandalizam a igreja de Jesus. É verdade que a igreja do Senhor Jesus, desde o tempo passado, tem sofrido muito nessa terra. Quantos foram mortos, estraçalhados por leões? Quantos foram mortos, queimados em fogueiras, vivos? Então o mundo tem feito coisas terríveis contra a igreja de Jesus, mas vai haver um dia de juízo. Mas vai haver um dia de prestação de conta. Um dia este mundo vai prestar conta das coisas que eles estão fazendo contra a igreja de Deus. Ai, matando o crente, matando os servos de Deus, matando os servos do Senhor Jesus. Vai ter um acerto de conta, o mundo vai pagar a conta. Podem matar os crentes, como já fizeram várias vezes. O comunismo matou milhares de crentes. Hoje o islamismo também está matando milhares de crentes. Não estou falando do islamismo total, mas dos islamismo radical. Amados, um dia este mundo vai acertar as contas com Deus. Por isso que Jesus Cristo fala, ai do mundo por causa dos escândalos. Se escandalizam por causa da igreja de Jesus. Se escandalizam por causa da postura, da posição da igreja de Jesus diante do pecado, diante da abominação deste mundo, diante da idolatria, da feitiçaria, diante da maldade, do pecado em que este mundo vive. Tome cuidado, meu amado. Se fosse você, eu não assistiria mais essas pessoas que estão pregando a mensagem de Deus nas redes sociais. Pessoas que escandalizam o evangelho. Amado, se fosse você, nunca mais eu ouviria. Tem muitos mensageiros do Senhor, honestos e íntegros, que estão pregando a palavra de Deus. Então esse vocês podem ouvir e assistir, porque vocês vão ser edificados. Mas parece, meu amado,
que as pessoas gostam mais de ouvir sobre o mal. Parece que o ser humano ele é atraído por má notícia. Vocês sabem que a palavra evangelho quer dizer boas notícias. Mas ninguém quer ouvir as boas notícias. O ser humano parece que o instinto do ser humano, o coração do ser humano parece que se satisfaz ao ouvir má notícia. Os escândalos praticados por esses pseudos pregadores do evangelho, por esses falsos pastores, falsos mensageiros, falsas mensageiras, que estão pregando em nome de Jesus, que estão escandalizando a igreja do Senhor. Mas olha o que Jesus Cristo disse: ai de vós, que estão escandalizando os meus pequeninos. É melhor que você se atirasse nas profundezas do mar com uma pedra amarrada no pescoço. É lógico que Jesus está usando aqui uma comparação hiperbólica. Jesus está querendo dizer com isso que quem escandaliza a igreja dele vai ter um acerto de conta com Deus, amado, e vai ser terrível para você. Você que está escandalizando o evangelho, o negócio vai ser terrível para você. Porque quem pode se esconder de Deus? Você pode se esconder. Você pode ir para outra terra, para outro país, para outro lugar e se esconder. Você que pratica crime. Você que escandaliza. Você que pratica maldade, você pode até se esconder do ser humano. Mas quem pode se esconder de Deus? O apóstolo Paulo já previa isso. Olha o que diz aqui na palavra do Senhor e eu vou terminar. Vou estar trazendo coisas mais profundas ao seu coração. Mas olha aqui, 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É por isso que a gente vê, amado, essas pessoas pregando o evangelho, pessoas imundas, pecadoras, que estão escandalizando o evangelho com as suas vidas, com as suas atitudes. Pastores que causam grandes escândalos imorais, ainda com a cara de pau, nem ficam vermelho, vão nas redes sociais e ficam pregando o evangelho. Oh, meu amado, já é hora da igreja se posicionar. E começa comigo e com você. E como nos posicionamos? É não assistindo mais os vídeos desses falsos pregadores do evangelho, que estão escandalizando o evangelho. Mas eles vão pagar por isso. Jesus falou. Era melhor que ele nem tivesse nascido. Mas esses pregadores, eles estão pregando doutrinas de demônios. E por que, amado? Hoje, a igreja do Senhor tem que abrir os olhos e tem que limpar os ouvidos para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Abrir os olhos e limpar os ouvidos para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Por quê? Porque está se multiplicando aqueles que estão apostatando da fé. Muitos crentes estão se desviando, saindo da igreja, deixando o evangelho de Jesus, deixando a igreja de Jesus. Por quê? Porque estão ouvindo a esses espíritos enganadores
e essas doutrinas de demônio pregadas por esses homens. Amado, conheça a vida de um pregador. Porque isso é muito importante, você saber quem é que está pregando para você. E se ele for um mentiroso, se ele está pregando a verdade, mas ele é mentiroso, ele é um adúltero, é um prostituto, é mentiroso, é um ladrão, ele é um imundo, ele é um mundano, irmãos, então não escute mais o que ele está falando. Porque ele não é de Deus. E pode ter certeza, espíritos enganadores estão usando a boca dele. E esses espíritos enganadores vão pregar para você doutrina de demônios. É hora da igreja se posicionar. Então, meu amado, abra os seus olhos, limpe os seus ouvidos e ouça a verdadeira palavra de Deus. Há muitos canais, no YouTube, no Instagram, ou em vários lugares, que pregam a verdadeira palavra de Deus. Então, procure conhecer esses canais. E seja edificado ouvindo a verdadeira palavra de Deus. Eu sou o Bispo Elias, do canal O Deus da Bíblia. Nos ajude. Dê o seu like. Dê o seu like. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas. Nos ajude a levar esta palavra a muitos irmãos e irmãs que precisam ouvir a verdadeira palavra de Deus. Eu vou estar aqui pregando a palavra do Senhor. Pregando o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Você que é filho de Deus e filha de Deus, aprenda e conheça a vontade do seu Deus, do seu Senhor, através da Bíblia Sagrada. Então, nos ajude. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. E eu vou estar trazendo mais uma mensagem acerca da Arca da Aliança. Este objeto que era sagrado no Antigo Testamento, que não poderia ser visto por ninguém, não podia nem ser tocado pelo sacerdote. Tinha que cobrir primeiro a arca. E para carregar a arca, tinha que colocar varais. Os sacerdotes, os que carregavam a arca, ficavam longe da arca, não podia nem tocar na arca. E quando a arca era transportada, ela era coberta com pele de carneiro e depois com pano azul. E para carregar a arca, tinha que se ficar distante dela. Lembre-se de usar. Só dele tocar na arca, ele morreu fulminado. Então vamos falar sobre isso. Como as igrejas hoje estão usando a arca como objeto místico dentro dos cultos. Será que isso é aprovado a Deus? Ou será que é mais uma doutrina de espíritos enganadores? Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor. Sou Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.